amigos ligados na Globo, sinta-se no Campeonato Pernambucano, sinta-se na Ilha do Retiro, na Veneza Brasileira, no Recife, depois de uma semana com muitas chuvas fortes. Hoje um dia ensolarado, 29 graus, fazendo você vem junto com a gente para curtir a partir de agora Sport Maguari pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Essa fase de classificação já entrando na sua parte final, aquela parte decisiva que as equipes vão pontuando, cada ponto é importante para chegar bem nas quartas de final, na semifinal, numa provável decisão. E você vem junto com a gente na tela da Globo para curtir as emoções de Sport Maguari. É o Leão da Ilha tentando se recuperar dentro da temporada, vem de 2 derrotas doídas o time do Sport. Perdeu o clássico para o time do Santa Cruz na semana passada, perdeu no meio de semana para o Fortaleza na Copa do Nordeste, não marcou gols nessas 2 partidas e a torcida está esperando uma resposta do elenco do técnico Pepa no Português. Do outro lado, o Maguari, a grande sensação do Campeonato Pernambucano. Até o momento, o Maguari tem um jogo a menos ainda na competição. Suede Lima, o técnico, vai fazendo bons resultados, tem um ataque sólido, uma defesa também. A gente vai te contando tudo durante toda a nossa transmissão. Super pré-jogo para você. Daqui a pouco a gente começa a transmitir com bola rolando. Às 4h30 a bola tá rolando na Ilha do Retiro. Mas essa 7ª rodada, meus amigos, começou ontem. Jaguar e Santa jogaram na Arena de Pernambuco e o Santa Cruz tá voando, hein? Aplicou a goleada por 4-0. A gente curte os gols agora para você ligado na Globo. Thiaguinho no comecinho do jogo. A bola mal começou. Esse foi o primeiro lance da partida, galera. E o Thiaguinho já fez isso, ó. Um baita gol para o time do Santa Cruz. Fazendo 1-0. O João Pedro vai fazer o segundo gol do time do Santos. Duas sensações do Santa Cruz, o técnico Itamar Cholho. Aí o João Pedro dominou com a perna canhota, bateu no cantinho, fazendo o gol do time do Santa, 2-0. O Lucas vai marcar o terceiro gol. Lucas Siqueira, o volante. Sempre aparece ali o canhotinho no ataque, ó. O cruzamento partiu para o meio e ele mandou para o fundo do gol. E para fechar, ele estava precisando marcar, hein? Estava na hora de marcar. Matheus Melo. Esquilo sofreu pênalti. E o Matheus Melo vai bater. E vai fazer o gol do time do Santa Cruz. 4 para o Santa. Rapaz, fuzilou o gol. 4-0 para o time do Santa Cruz em cima do Jaguar. O Santa mais líder do que nunca do campeonato estadual. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos já circular a nossa equipe, o nosso microfone da Globo, microfone pesado da Globo para você ligado no Campeonato Pernambucano, transmissão do jeito que você gosta, 7ª rodada do Campeonato Estadual, enquanto você vai vendo o aquecimento do time do Sport, o Diogo Max e o Dani Moraes, mais cedo bateram um papo com o técnico português, o Pepa. Boa tarde para vocês, meus amigos, e clara a palavra, o português Pepa, precisando dar explicações para o torcedor do Sport, hein? Oi, Denis, amigos, muito boa tarde a todos. O técnico Pepa vai fazer hoje o 6º jogo no comando do Sport em 2025. Ele está aqui do meu lado, o comentarista Dani Moraes também. Pepa, até agora foram 25 jogadores utilizados nessas 5 primeiras partidas sob o teu comando. É clara a tua ideia, né, de fazer um rodízio, de dar minutagem aos jogadores. É claro também que surpreendeu a torcida a escalação contra o Fortaleza, de ter nomes que foram importantes em 2024, como Fabrício Domingues, Lucas Lima, começando no banco. Eu queria saber de você, existe um planejamento específico para os jogadores que a torcida espera ver mais em campo, que vão ter, inevitavelmente, uma minutagem maior durante a temporada? Existe um pensamento específico para eles ou é tudo de maneira geral? Queria que você detalhasse um pouquinho o teu pensamento para esse rodízio que você está fazendo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, é um plano, acima de tudo, que vai ao encontro de dar a oportunidade de todos lutarem pelo lugar. Eu não concebo titulares antecipados, isso para mim não existe. É uma questão de oportunidades, lutar pelo lugar, sentirem que todos vão ter as mesmas oportunidades e há de chegar uma altura que com naturalidade as escolhas vão começar a ser outras, em termos até de estabilidade e de rotinas, porque isso eu admito que faz falta. Admito e reconheço, claro que faz falta. Agora, não posso, com tão pouca preparação, tão pouco tempo, fechar um 11 tão cedo. Quer dizer, podia, mas não faz parte daquilo que nós planeamos, não faz parte do nosso planejamento. Há coisas que ficam mais difíceis, é verdade que a equipa pode não ficar tão competitiva como nós queríamos, mas temos que ter a coragem para fazer. E a seu tempo começar a estreitar as opções, a dar mais minutos a um 11, a 12, 13, 14 jogadores, mas até lá é isto que nós queremos, muita competitividade interna, fazermos uma pré-época em competição, que temos que ter isto na balança, porque
É uma pré-época com responsabilidade de ganhar e qualificar nas duas competições, que é o Estadual e a Copa do Nordeste, mas ao mesmo tempo não correr riscos de lesões a sobrecarregar sempre os mesmos. Portanto, é um risco assumido, nós sabíamos disto já antepadamente, desde dezembro tínhamos isto planeado, portanto não vamos mudar nada daquilo que estava planeado, agora sabemos que a margem fica mais reduzida tanto numa como noutra competição, mas temos que saber lidar com isso e ir atrás da vitória, ponto final. Dani Moraes. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Na minha opinião, desde a sua chegada no ano passado, um dos pontos altos, né, os pontos altos da equipe eram a intensidade na marcação alta e também a velocidade na troca de bolas, na criação das jogadas. Diante disso que o Diogo perguntou, né, dessa rodagem do elenco, tu acha que isso está influenciando também para ter um maior equilíbrio, né, nessa questão da bola e da marcação mais alta, ou tem algum outro fator que pode ser determinante para isso não estar funcionando tão bem quanto no ano passado? É bem visto. Agora, para isso acontecer é preciso estarmos com uma condição física boa. Eu sinto que jogo após jogo, independentemente do resultado, essa condição física está a crescer. Agora aí está. Para todos conseguirem fazer isso é preciso dar minutos a tudo e a todos. Há o positivo e há o negativo disso. Agora o que eu sinto é que, por exemplo, não gosto de estar a falar do que está para trás, mas mesmo aqui com o último jogo em casa com o Fortaleza, conseguimos ser mais intensos, muito mais pressionantes, muito mais rápidos e enérgicos, ou seja, e com naturalidade isso vai continuar a acontecer cada vez mais. Agora aí está, a busca dessa ideia, não existe perfeição, mas a busca disso que tanto nos identificou demora o seu tempo, mas sinto que estamos mais próximos disso acontecer. Agora, nós não queremos é que sejam 12, 10 capazes de fazer isso, que seja algo uníssono, que seja algo do conjunto, seja algo, uma identidade nossa, que queremos colocar em prática e que todos o consigam fazer, para depois, aí está, são as opções e ter um banco e ter um elenco todo preparado dentro das ideias que nós temos. E hoje, mais uma vez, um jogo contra uma equipa que está a fazer um estadual muito bom, portanto acredito que vai ser um grande jogo e nós queremos colocar isso em prática. Intensidade, muita pressão no portador da bola adversário e dentro das nossas capacidades físicas, porque é impossível fazer isso 90 minutos, mas sempre que conseguirmos, encostarmos o Maguari lá para trás. É o nosso grande objetivo no jogo de hoje, com os 3 pontos, que é o mais importante de tudo. Obrigado, professor. Tá aí então o técnico português, o Pepa, falando sobre esse planejamento de rodízio no elenco, ainda no começo da temporada 2025, que o torcedor do esporte guarda com muito carinho, espera, fica na expectativa. É o ano de retorno do esporte à elite do futebol brasileiro. Do outro lado, a grande sensação do campeonato pernambucano, o técnico Suede Lima conversou mais cedo com o Thiago Ribeiro e também com o Cabral Neto, e a gente curte agora esse papo. Boa tarde, Thiago. Fala, Denis, meu amigo, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu e Cabral Neto estamos aqui com o Suede Lima. E se tem um cara que conhece muito bem esse estádio, esse clube, é o Suede. É justamente sobre isso que eu vou te perguntar, Suede. Boa tarde. Para você ter um gostinho diferente, enfrentar o esporte? Boa tarde. Aqui dentro eu fui muito feliz, né? Meu sentimento é de gratidão ao esporte, por tudo que me proporcionou, pelo profissional que me formou. Eu sempre tenho dito por aí que eu fui formado dentro do esporte, né? Tive a oportunidade de trabalhar em todas as categorias de formação. E aí resolvi dar um próximo passo, que era me oportunizar no futebol profissional. Então, assim, nada de mágoas, aqui me sinto feliz, me sinto à vontade. Primeira vez como visitante, mas esperamos fazer um bom jogo. Suede, boa tarde para você, prazer estar conversando contigo. Eu, pelo que conheci você, a gente já bateu papo, já tive entrevista contigo e pela forma como o Maguari joga, dá para perceber que você tenta ter um jogo ofensivo independente do adversário que você vai ter. Mas às vezes os fatos se impõem às vontades do treinador. E enfrentar um esporte, que é um time que tem um investimento muito maior do que o Maguari, com jogadores muito mais talentosos, é um desses fatos que devem se impor no jogo. Provavelmente você vai ter menor posse de bola, vai precisar priorizar um pouco mais a marcação do que normalmente, como foi contra o Decisão, por exemplo. Esse é um grande desafio do técnico, de ter que mexer nesse tipo de estratégia de uma equipe como o Maguari, de uma rodada para outra? Com certeza. Nós trabalhamos dentro de ideias, né? E eu procuro desenvolver as ideias do jogo nas circunstâncias que o jogo apresenta. Eu falo que quando a gente tem a bola, nós temos um objetivo muito claro, que é atacar a barra do adversário. Quantos passos vai ser necessário para chegar na barra do adversário, a circunstância do jogo é que vai dizer. Da mesma forma como a gente está defendendo. Quando a gente defende, eu peço aos nossos atletas para defender o mais longe possível da barra.
Então, o mais longe possível também vai depender da circunstância. Às vezes é um adversário que nos impõe a jogar, a baixar as linhas, mas a nossa intenção é sempre tocar uma bola para trás e a gente subir as linhas. Então, assim, é um grupo que está preparado para jogar o jogo, né? As nossas ideias a gente não abre mão. Eu acho que a única forma da gente se tornar competitivo num jogo aqui contra o Sport é trabalhar dentro das nossas convicções. Mas as circunstâncias do jogo vão apresentar algumas coisas diferentes que a gente tem que estar preparado para poder resolver. Tá aí o técnico Suede Lima, tá pronto para jogar o jogo, Maguari. Vamos aguardar qual vai ser a estratégia que ele vai utilizar contra o Sport. O adversário não é qualquer um, é um time da elite do futebol brasileiro. Você tá vendo na tela da Globo, ó, hashtag Pernambucano na Globo. O que é isso, Denis? Me explica. Você pode participar da nossa transmissão. Mande sua mensagem nas nossas redes sociais, Pernambucano na Globo, hashtag Pernambucano na Globo. E a gente pode ler o seu recado aqui durante toda a nossa transmissão. Fazer o seguinte, vocês já estão vendo aqui Cabral Neto, Dani Moraes junto comigo na cabine da Globo, porque nós vamos agora falar sobre os destaques dessa partida. Vamos saber primeiramente do time do Sport. A gente tem alguns destaques do time do Sport, mas hoje a gente separou o Barleta. Vamos ver, números do Barleta, análises do Barleta. Por que o Barleta é tão importante para esse time do Sport, Cabral Neto e Dani Moraes? Bom, eu acho que a partida contra o Fortaleza mostrou um pouco isso, porque... Só um detalhe, Cabral, em 2024 foram 46 jogos, 14 gols e 5 assistências. No clássico passado botou bola na trave contra o Santa Cruz, mas a bola não entrou. Ele foi fundamental para o acesso do Sport, né? Então a partida contra a equipe do... Não foi nem o Fortaleza, contra o Santa. Deu para perceber bem a importância dele, porque ele não fez um bom jogo. Mas ele fez duas grandes jogadas que poderiam ter feito a diferença na partida. Esses dois chutes que ele dá, esse primeiro aí no travessão, na hora que ele começou a aparecer um pouco mais no jogo. Então, um jogador muito importante para o Sport, que no momento em que ele não aparecia na partida, o Sport não conseguia criar chances reais de gol. Na hora que ele aparece, o Sport consegue ter boas chances na partida. Então, acho que foi um exemplo do que pode ser o Barleta nesse time do Sport. Jogador fundamental e fez muita falta também contra o Fortaleza. Não é a gente sabe tudo isso que o Cabral falou, da importância dos números que passaram, né, Dani Moraes, do que ele foi importante na temporada passada. Mas o Barleta, para a temporada de 2025, há uma curiosidade do torcedor do time do Sport. A gente só dando uma saudação para você de Caruaru, você ligado com a gente, Caruaru, você ligado também no Agreste Pernambucano, sinta-se no Campeonato Pernambucano, a gente está com a transmissão Esporte Maguari, agora sim todo o estado de Pernambuco junto com a gente. Estamos falando de Barleta, um destaque no time do Leão da Ilha. O Barleta foi importante demais no ano passado, Dani Moraes. Esse ano o torcedor espera muito dele também, porque não é qualquer competição que o Sport vai jogar a elite do futebol brasileiro, né, cara? Pois é, a responsabilidade aumentou até pelo que ele conseguiu fazer no ano passado, mas eu acho que até esse ano a gente já está fazendo essas análises desse início do Barleta. Ele é um jogador que entrega muita velocidade para esse ataque do Sport, dentro daquele ataque mais posicional, e um jogador de drible e que consegue desestruturar as defesas. Foi assim contra o Santa Cruz, ele encontrou 2 dribles ali, conseguiu os chutes, e ele pode contribuir bastante com isso, com essa mudança de posicionamento, muitas vezes vindo por dentro, jogando dos 2 lados e tendo essa finalização. É um jogador muito importante que pode aí mudar um pouquinho esse esquema de jogo e dar mais velocidade ao Sport. Do outro lado, o Maguari, a sensação do Pernambucano até o momento, não há outro jogador pra gente citar, né? Éricles, vamos lá curtir então, saber, falar um pouco mais desse jogador, já marcou 4 vezes no Campeonato Pernambucano, é o cara que vem mais se destacando no time do Maguari, Cabral. O time é bem montado, o time é bem armado, mas sempre que a equipe é bem montada, é bem armada, sempre tem os destaques individuais, né? O Maguari tem um lado esquerdo forte, o Dani estava falando também, elogiando também o lado direito da equipe, e o Éricles acaba sendo, de fato, o nome mais importante, mas a experiência do Memo, por exemplo, é muito importante, à frente da cabeça de área, a gente vê os números dele aí, 4 gols em 4 jogos, 1 assistência, é um cara que é um meia, mas com chegada na frente, muitas vezes parece um falso 9 na equipe, de tanto que ele chega na área, tanto que ele aparece para finalizar. Ele e o Eric, né, formam uma espécie de dupla de ataque ali, com muita mobilidade, não há um centroavante fixo na área, com muita movimentação, e o Eric é um desses jogadores. Então, há um quarteto ofensivo muito rápido, muito móvel, e o Eric acaba sendo esse jogador importante, com passe e com gols também.
E o Dani parece que conhece bem ele, né, Dani? Pois é, foi meu companheiro, né, no Santa Cruz. E é um jogador que, além de tudo isso que o Cabral falou... É canhoto, né, Dani? É um jogador canhoto. Hoje deve jogar um pouco mais centralizado, né, como um meia, por conta que o Lelê não vai jogar, o Juan também está fora. Mas é um atleta muito interessante. Ele tem muita personalidade, ele arrisca. A gente viu que chegou na cara do goleiro, deu a cavadinha já, tenta jogadas de calcanhar, tenta jogadas de efeito. E isso, né, às vezes é difícil de entender, conseguir marcar. É um jogador que realmente tem uma personalidade grande. E acho que está em potencial aí também de se desenvolvendo e conseguindo cada vez aparecer um pouco mais. Olho nele, mas junto com o Maguari eu queria destacar também o Sandoval, né? O Sandoval é um zagueiro muito firme, ele já teve também, foi meu companheiro no Santa Cruz, hoje é o pilar defensivo desse Maguari. Às vezes a gente não fala tanto de zagueiro, mas também de uma das melhores defesas do campeonato, e que para todos esses caras atacar, Dudu na lateral direita, Pedrinho na lateral esquerda, tem que ter uma defesa bem posicionada, e essa defesa do Maguari até agora tem feito um ótimo papel. O Maguari é de bonito, né? E é uma sensação, vai ser a sensação do Campeonato Pernambucano, a gente não se cansa de falar, né? Vai surpreendendo muita gente, fazendo goleadas, um dos melhores ataques da competição, uma das melhores defesas ali junto com o Santa Cruz, só tomou 3 gols no Campeonato Pernambucano. E a gente separou outras sensações da história do futebol pernambucano, pelo menos da história recente. Será que o torcedor se lembra? Pra gente papear com o Dani Moraes e Cabral Neto, mas vamos passear pelas sensações do estadual nessa história do Campeonato Pernambucano. A gente tem o Vitória em 1991, galera. Disputou a final da primeira fase do primeiro turno, mas perdeu para o Sport por 2-0. Pelo menos chegou lá, né? Os estaduais antigamente no Brasil tinham primeiro, segundo turno, às vezes até terceiro turno. Aqui teve muito. Muito. Vamos pro Porto de 98, um time sensação também, foi vice-líder de 2 fases do estadual e uma partida extra, fez a decisão contra o Sport, mas perdeu por 2-0. Tinha pouca gente na ilha aqui nesse dia, viu? Tava lotado ali dos grandes. Foi o primeiro ano do Todos com a Nota e tal, e entupida a ilha. Ipiranga 2006, quase venceu pela primeira vez na história, o time do interior quase ganhou, né? Eu tava nesse jogo. Ele ganhou um turno do estadual, mas ficou no 0-0 com o Estudiantes. Quase que ele ganha o turno. Eu tava nesse jogo aí, repórter. Quase ganha o turno, pra falar a verdade. Central 2018, a decisão contra o Náutico, estava lotado de torcedor do time na Arena de Pernambuco. E o Central eliminou o Sport na semifinal, mas na decisão perdeu de 2-1. Perdeu de 2-1 para o Náutico. E em 2020, Dani Moraes, o Salgueiro derrotou o Santa Cruz e se tornou o primeiro time do interior a ganhar o Campeonato Estadual. E em 2023, o Petrolina eliminou o Santa Cruz nas quartas de final, garantiu vaga na Copa do Brasil, mas perdeu nas semifinais pro time do Sport. Falando dos times lá da década de 90, enfim, essas sensações que a gente curtiu agora, Cabral, explica melhor. Então, acho que é interessante falar desse time do Vitória pelo seguinte, porque foi o primeiro time do interior que eu vi realmente, de fato, foi o primeiro a desafiar os 3 grandes clubes do estado. Jogar bola mesmo. Exatamente, porque, óbvio, quem nasce em Pernambuco e gosta de futebol já sabe da tradição, da força do Central, do respeito que se há ao Central, porque se tornou, de fato, durante toda a história, a 4ª força do futebol pernambucano. Mas o Central, pelo menos da minha geração, não desafiava, de fato, os times da capital. O Vitória desafiou, time muito bem montado pelo Maurício Simões, que faleceu inclusive alguns anos atrás, chegou a trabalhar no Santa Cruz depois, tem vários títulos em equipes aqui do Nordeste, e ele fez um belíssimo trabalho. O time tinha o Arlan, tinha o Fernando, que depois faz o gol do título do Santa em 93, que se tornou inclusive presidente do Veracruz recentemente. Então era um time muito bem montado, muito forte, que vencia de fato Sport, Santa, Náutico, jogando aqui no Recife, jogando lá em Vitória com o estádio sempre cheio. O time do Porto 98 foi vice-campeão 2 vezes, mas é bom a gente esclarecer o seguinte: aquilo ali em 98 não era uma final real de campeonato pernambucano, aquilo era uma fase a mais, o Sport já tinha ganho todas. O Porto, para ser campeão, foi assim nos 2 anos, tinha que ganhar aquela fase para forçar uma final de turno, para ganhar o turno para poder forçar uma final do campeonato. Então o Sport foi muito hegemônico naquele período ali, e ganhou esses 2 campeonatos em cima do Porto dessa forma. Em 2006 o Ipiranga teve a chance, rapaz, aquele pênalti ali que o Júnior Amorim acabou perdendo. Se ele faz o gol contra o Estudiantes de Timbaúba, o time do Ipiranga teria vencido o primeiro turno e não o Santa, que venceu o primeiro turno, venceu o segundo e foi campeão naquele ano. O time do Ipiranga seria o primeiro time a ganhar um turno aqui em Pernambuco e iria para a final do estadual. Os mais recentes, Dani lembra bem, né, Dani? Pois é, 2018 foi quando eu voltei, né, da Coreia do Sul, e aí eu não participei desse campeonato, mas acompanhei, né, o Central ali, fez uma ótima campanha, teve chances também, né, de bater o Náutico, mas o Náutico conseguiu ser campeão. Em 2020, né, contra o Salgueiro, inclusive eu bati o pênalti na decisão, fiz o gol para deixar, né,
né, para deixar bem dito, senão o Denis começa a me conectar aqui. Ela estava assistindo esse jogo. Mas o Salgueiro foi o campeão e, né, em 2023, né, o Petrolina conseguiu vencer, se classificar para a Série D, em toda aquela repercussão que teve, né, desses mais recentes que a gente está lembrando. Rapaz, tem muita história o Campeonato Pernambucano. Aliás, escutar Cabral Neto é uma aula. Uma aula, né? Vamos para as escalações, vamos lá curtir as escalações das equipes, começando com o Sport. O Leão da Ilha precisando dar uma resposta. Sport para você na tela da Globo no 433 e nós vamos com Thiago Couto no gol, camisa número 12. O técnico Pepa fazendo o rodízio dos jogadores. A defesa do time do Sport escalada então na lateral direita com o Matheus Alexandre, 33, Antônio Carlos, 25, Chico, 44, Igor Cariús, camisa 16. Dá pra chamar de uma defesa no momento porque não tem o Rafael Thierry, de uma defesa titular do time do Sport. No meio de campo, Fabrício Domingues, vestindo a camisa número 8, Lucas Lima, 10 e Orlan, camisa 19. É o time do Sport, que ainda joga lá na frente com o Christian Barleta, camisa 30, Titi Ortiz, 59 e o Paciência, camisa número 7. Você tá vendo o Paciência? Obviamente, Paciência vai jogar centralizado nesse jogo contra o time do Maguari. Tá aí o time do técnico Pepa. Do outro lado, o Maguari. O orgulho de bonito do técnico Suede Lima. O Maguari vem a campo com o Juliano no gol número 1. No 4-4-2, duas linhas de 4, com o Dudu na lateral direita, número 2. Linha de defesa, Sandoval, número 4, Matheus Henrique, 3 e Pedrinho, 6. O Sandoval é o capitão do time. Aí nós temos Memo, camisa 22, Jaleson, número 8, Éricles, número 10 e o Eric Cunha, número 9. Tem o Pedrinho também ali com a camisa 6. E lá na frente, João Guilherme, número 7, Marquinhos, número 11. É o time, então, do Suede Lima, o time do Maguari, para essa partida do Campeonato Pernambucano. Você vai vendo ali o Dudu, Éricles, Matheus Henrique, Sandoval, Eric Cunha, Memo. O time todo do time do Maguari, a equipe do Maguari escalada pronta para o jogo contra o Sport. 4 horas e 22 minutos, daqui a pouco a bola vai rolar. Deixa eu fazer o seguinte. Já tá chegando mensagem pra gente na hashtag Pernambucano na Globo. Manda sua mensagem nas nossas redes sociais, você participa da nossa transmissão, ó, Xavier 87. Acho que ele torce pro time do Sport pelo número 87. Tô ansioso pra ver Atencio em campo, Pernambucano na Globo. Tá todo mundo ansioso, hein? Também tô. Acho o Atencio foi uma bela contratação que o Sport fez. Acho que é uma aposta muito boa. Vamos esperar, porque normalmente o jogador, quando chega de fora de outro país, tem que se adaptar a muitas coisas. Lógico, clima, alimentação, rotina, o ritmo do futebol. Mas acho que potencial ele tem demais. Aliás, até puxar algo interessante que o Cabral falou. Pode se vir não, tá se vindo pro Paciência, né? 2 jogos que ele não marca, mas o Sport também não marcou. Então, essa adaptação é mais pro europeu, né, o Dani? Sem dúvida, essa adaptação ao clima aqui também, né? O clima, ao tipo do jogo, tem que ter esse tempo. O Pepa falou muito bem antes, né? Essa questão da adaptação, de ir rodando o time, mas ser competitivo também. Mas o Atencio eu também tô ansioso para entender até como é que ele vai jogar. Se vai jogar um pouco mais atrás, construindo essas jogadas, se vai jogar como um meia mais avançado, mais de distribuição de jogo. Acho que eu tô nessa dúvida, quero ver ele jogando hoje, tomara que ganhe minutos. Do outro lado do Maguari, a gente destacou o Eric, você falou de outros jogadores, mas explica melhor até pra gente esse lado esquerdo que é muito forte do Maguari, você estava chamando a atenção? Eu gostei porque eu acho que o Pedrinho apoia muito bem pelo lado esquerdo e o Marquinhos também, os dois jogadores são muito produtivos. Eu percebi que eles, além de participarem muito do jogo, eles produzem também boas jogadas, né? Não só assistências e gols até, mas também jogadas que às vezes não são concluídas com sucesso e que eles conseguem fazer muito bem o papel deles. Então, assim, o Pedrinho é um jogador muito ofensivo. Óbvio que contra o Sport deve ter mais dificuldade, deve ter mais problema, porque é um time diferente mesmo, em termos de qualidade técnica e tudo mais, que a gente já sabe. Mas, assim, é evidente que me parece ser um bom desafogo para a equipe do Maguari. E no caso do Sport, vai ter que ter um pouco mais de atenção a esses dois jogadores, pelas subidas do Pedrinho e pela potencialidade que o Marquinhos mostrou nos jogos. Ô Dani, o Maguari tá arrebentando no Campeonato Pernambucano, mas agora ele vai encarar o Sport. Você imagina como o Maguari dentro de campo? O Cabral até falou muito bem, né, com o técnico, com o Suede Lima. Estamos prontos para jogar o jogo, ou seja, ele tá pronto para tudo, mas você imagina o quê? Vai esperar o Sport, obviamente. Não, eu acho que não. Acho que ele tem um time que tem personalidade, claro que vai adaptar, mas é um time que quando tiver a oportunidade vai tentar pressionar essa saída do Sport e também é um time que tenta iniciar
iniciar as jogadas a partir da bola no pé. Se vai conseguir ou não, não sei, mas é um time muito bem montado, com meninos, assim como o Cabral falou, Dudu, Pedrinho, entre muitos outros, e com jogadores experientes, Sandoval, Lelê, que não está jogando hoje, né, que está fora por lesão também, foi meu companheiro, o Eriks. Eu queria destacar o Ítalo, né, que hoje não joga, mas para mim é um dos melhores volantes do campeonato, fazendo um grande... Era do esporte, né, e está fazendo ali um primeiro homem do Maguari, chegando e fazendo gols, construindo as jogadas. Fez o gol e sofreu uma lesão ali, né, no último jogo, mas é um jogador muito interessante, acho que está conseguindo dar essa resposta dentro, né, dessa característica de jogadores do Maguari, que alguns que passaram pelo esporte, alguns passaram pelo Náutico, alguns passaram pelo Santa Cruz, tendo uma nova oportunidade aí. 1 minuto de jogo, ele abriu o placar e no lance do gol ele se machucou, o Ítalo. Por isso que acho que vale o destaque aqui também, porque vem fazendo um campeonato muito seguro, né, para a posição ali, também aparecendo na frente. Vamos aguardar como é que vai jogar o Maguari, como é que vai se comportar, se vai ter personalidade mesmo para encarar o time do esporte. Entrada em campo das duas equipes, do esporte também do Maguari todo de azul. O esporte com seu uniforme tradicional, com algumas peças titulares, né? Obviamente do técnico Pepe, ele não quer falar. Olha, o torcedor já está com bandeira de Portugal ali misturada com a do esporte, para dar toda a energia positiva para o Paciência. É o que se espera dele, vai caindo nas graças do torcedor do time do esporte, não marcou 2 gols, mas o problema não é do Paciência. O esporte não foi bem no ataque, né, Cabral, nas 2 partidas. Não soube utilizar bem o Paciência. E lembrando que no jogo passado ele, na verdade, entrou no decorrer do segundo tempo, né? Contra o Jaguar, né? Ele começou no banco, a escalação do esporte de hoje tem mais cara... O jogo passado contra o Fortaleza. Sim, certo. O time de hoje tem mais cara de titular do que o time que enfrentou o Fortaleza. Hino do estado de Pernambuco. Protocolo iniciado para você, sinta-se na Ilha do Retiro. A execução do hino do estado de Pernambuco na Ilha do Retiro. Vamos passar a arbitragem para você. O trio de arbitragem, Nairon Pereira de Lira, Nairon Pereira de Lira apita o jogo. Clóvis Amaral da Silva, o auxiliar de número 1, Luiz Henrique, o auxiliar de número 2, Thiago Lima Vieira, é o árbitro de vídeo. Ou árbitro de vídeo não, é o costume, né? O quarto árbitro. Eu ia falar isso agora, né? Deixando bem claro, toda a transmissão a gente vai passando para você durante o Campeonato Pernambucano. Essa é a primeira fase, nós não temos o árbitro de vídeo. Nós não temos o árbitro de vídeo nessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Não é algo só do Campeonato Pernambucano, não. Em muitos campeonatos acontece isso, inclusive na própria Copa do Nordeste. Hashtag Pernambucano na Globo, outra mensagem chegando e você vai participando da nossa transmissão, interagindo com a gente no Campeonato Estadual. E o Caio falando aí que o Maguari está com uma ótima equipe e vai dar trabalho hoje para o esporte. Vamos aguardar. Hashtag Pernambucano na Globo. Falou sobre isso agora, né? Sobre a montagem do elenco. Agora vamos. Eu sei Você que está esperando que o Maguari vai jogar, né? A ideia é essa, né? Vamos ver como é que vai conseguir executar, porque também tem um esporte que precisa voltar a performar, ser mais intenso e claro que vai causar dificuldades aí para o Maguari. Daqui a pouco a bola vai rolar. O aquecimento dos jogadores do time do esporte. Agora também a palavra dos capitães ali com a arbitragem do jogo. Os técnicos também chegam por ali. Lucas Lima com a braçadeira de capitão do time do esporte, o camisa 10. E aí o Barleta, uma das principais peças do Leão da Ilha.
E legal a mensagem, né? Nossa paixão é o futebol, nossa bandeira é a paz. Uma faixa ali também, junto com a Federação Pernambucana de Futebol. O verdadeiro torcedor pernambucano, obviamente, ele está acompanhando o jogo, ele quer saber da bola, ele quer saber do jogo jogado, de torcer pelo seu time. Bonita manifestação dos capitães, encabeçada, obviamente, pela arbitragem, também pela Federação Pernambucana de Futebol. E a Globo passando, obviamente, a mensagem para você que está ligado com a gente. Todo aquele protocolo. O jogo já está atrasado um pouquinho, né? 4h30 de ação. Estamos com Dani Moraes nos comentários. Cabral Neto também junto com a gente. Diogo Marques com as informações do time do esporte. Thiago Ribeiro com as informações do Maguari. O nosso Thiago Ribeiro é o paraguaio mais brasileiro que eu conheço. E o paranaense mais pernambucano que eu conheço. O homem tá tirando onda aqui. Já quase tudo pronto para o início do jogo. O que é aquilo ali, Dani Moraes, que o Cariús estava passando ali? É tipo Não faz propaganda, não. Não, é um cheirinho ali, né? Olha, o Lucas Lima o Lucas também, Lima também, o detalhe importante. Para abrir o pulmão aí, para correr. Se isso? sente bem, é isso. Os jogadores... Às vezes é mais psicológico, né? Diz que abre o pulmão aí, olha ali. Olha o detalhe ali. Ajuda a adaptação aí dentro do gramado, esquenta um pouquinho. Eu não tem isso também? Respira melhor. Respira melhor? Abre o pulmão, né? Respira melhor, assim, dá para adaptação mais rápida assim dentro do jogo. Que detalhe importante, a gente vai passando tudo para você ligado aqui.